Aí aconteceu que esse moço, o Edmar, ele sofreu demais e nunca mais eu vi também. Ele chegou até me dar um disco. Acho que era um disco do Michael Jackson, quando eles eram pequenos, que chamava Jackson 5. Era Bean. Ele escreveu uma dedicatória no disco, mas depois nunca mais eu vi esse rapaz. E nessa época mesmo, eu conheci um outro que se chamava Sérgio. Ele também queria chegar perto de mim, namoro. Chegou até a falar em se casar comigo. Esse era bonito, muito bonito. Ele era bem clarinho, bem branquinho. Tinha os olhos muito azuis. Ele era alto, forte e fazia faculdade de medicina. Era filho único, era lindo como um ator de filme, de cinema. Mas eu conversando com ele, e com a tia Olga e tudo, a tia Olga elogiando muito o rapaz e tudo, que era de boa família, não sei o quê. E o rapaz gostava de frequentar lá os trabalhos lá da LBV. Mas aí eu descobri que ele estava indo lá na religião dos Aruri e tudo, é porque ele tinha problemas. Ele tomava remédio de tarja preta e já tinha sido até internado por causa da doença que ele tinha, que eu acho que era um problema nervoso, algum distúrbio, não sei. Eu, na minha cabeça, naquela época, há quase 60 anos atrás, uns 55 anos atrás, eu achei que ele era dependente químico e que a família fazia de tudo para que ele arrumasse um casamento e saísse das costas deles ali. Então eu não quis. E aí eu voltei para minha casa, para a casa dos meus pais. Eu estava bem magra, eu vivia calada. Eu não tocava no nome do meu antigo namorado. Mas a minha mãe Paulina sabia que eu não havia esquecido. Que bastaria ele conversar com as minhas amigas, porque ele conversava. E elas iam me contar tudo. E aí ia começar de novo o meu namoro com ele. Aquela surra que eu ainda estava marcada e dolorida não tinha adiantado de nada. E a minha mãe mandava o Arimateia, o filho número 4, a me vigiar. Às vezes meu pai chegava até a prometer alguma coisa para Fátima, que ela era ainda criança, está começando a entrar na pré-adolescência. Tinha aí uns 10 anos, 10, 11 anos, pedia para que ela... Não, a Fátima tinha mais, ela tinha uns 13 anos agora. E às vezes ele ficava rodeando ela com conversa para ver se ela contava alguma coisa e dizia que queria saber sobre o tal caboclinho, se ele estava indo perto da nossa casa e perto da irmã. Eu tinha medo, muito medo que meus irmãos, sei lá, eles eram crianças e por solidariedade ao meu pai, achando que meu pai estava certo, e eles inventassem e contassem para meu pai coisa que não era verdade, que não tinham visto. Eu tinha muito medo, porque meu pai continuava violento. Ele às vezes tinha assim uns repentes de bondade, mas ele continuava ruim. Houve um dia que ele deu uma pisa no Guilherme, mas daquela mesmo de criar bicho. Bateu tanto no Guilherme, tanto na cabeça dele, que ele ficou com o rosto, com a orelha, assim, com a cabeça toda preta. E sendo que o Guilherme já sempre teve problema para dormir, ele era desorientado para dormir, ele já parecia uma criança que não batia bem da cabeça, não. E o pai bateu. Machucou ele tanto que, passados uns dias, a gente estava junto com os filhos de uma amiga, vizinho lá, era o Joel, ali na Mar. A gente estava brincando, né? A gente brincava de teatro. E o pai dessa garota era um seu Manuel, ele trabalhava na Estrada de Ferro. Ele viu meu irmão brincando, nós brincando tudo ali, com a cabeça, todo o lado do rosto do preto, a orelha estava enorme, tudo preto. Aí ele falou assim, nossa, o que foi isso nesse menino? O que aconteceu? Aí eu meio sem graça, assim, falei, foi meu pai que bateu nele. O homem olhou e falou assim, mas isso é um caso de polícia. Isso não pode acontecer. Que pai
pode bater no filho desse jeito? Eu vou chamar a polícia. Eu falei, não, seu Barros, pelo amor de Deus, não chama a polícia, não. Se o senhor chamar a polícia, o meu pai vai bater em mim, vai bater nele de novo. Aí o seu Barros balançou a cabeça e falou, eu não sei por que tem gente que põe filho no mundo. E eu ficava, sabe, eu tinha muito medo do meu pai. Muito, eu tinha pavor. Eu não conseguia fugir dele. Coisa que se ocorresse, que é o Guilherme depois dessa. Essa foi, assim, a última surra, pisa mesmo, que ele deu no Guilherme. Nunca mais, porque aí Guilherme corria. Guilherme virava o curisco. Ele não pegava mais. Quantas vezes ele correu atrás do Guilherme para bater e ele não pegou. Aí depois a gente abria a janela do quarto, punha o Guilherme para dentro, embaixo da cama, e aí passava a raiva dele, o Guilherme ficava de longe, ele passava dias sem ver a cara do Guilherme, aí ele não batia. Mas essa surra, eu acho que foi porque o Guilherme estava tomando banho de rio e o rio estava cheio de enchente. O Guilherme subia na ponte e pulava dentro do rio cheio. E alguém viu e contou para o meu pai, um tal de Antônio Cristino, um fofoqueiro. Aí meu pai pegou o Guilherme para bater. Ué, mas se o Guilherme estava tomando banho de rio e poderia ter morrido, se não morreu na enchente, morreria na mão dele. Então meu pai, ele era doido mesmo, ele era muito ruim, maluco. E a minha mãe, coitada, ela acho que pensava assim, se eu conseguisse encontrar alguém para eu namorar e casar, porque ela sabia que aquela história entre eu e aquele moleque que teve trabalhando na casa do meu pai não ia dar certo. Então ela fazia de tudo e aquilo às vezes me irritava, me tirava do sério. E teve um dia que a minha mãe foi lá visitar a dona Dolores. Essa mulher era madrinha da Fátima. Ela e o esposo estavam morando na casa da tia Rita, uma casa que tinha sido do seu Chico Raimundo. Era uma casa alta, que tinha cômodos embaixo, lá no caminho que ia para a casa da tia Zezé. Então, a minha mãe foi lá visitar essa dona. O marido dela tinha sofrido derrame e eles estavam morando lá. E a minha mãe foi lá visitar, era um domingo, logo após o almoço. E essa dona Dolores tinha um filho dela, que tinha ido lá visitar ela e o pai, e tinha levado com ela um dos filhos de nome Reinaldo. E aí ele puxou conversa com a minha mãe, aí ficou sabendo que eu existia, mas ele já tinha ouvido falar de mim, mas ele não me conhecia. Aí o interesse da minha mãe pelo rapaz surgiu aí. Quem sabe, né? A filha poderia se interessar por aquele rapaz e esquecer o outro. Aí, quando minha mãe chegou em casa, ela me contou da conversa que teve com o rapaz Reinaldo e que ele queria me conhecer. Por que eu não ia lá junto com a Fátima? Aí eu fiquei com muita raiva daquilo. Ainda disse para minha mãe, mãe, para de me oferecer para os homens. Eu não quero ninguém. Já me basta o que me aconteceu do primeiro namorado. Não quero namorar ninguém nunca mais. E eu não fui lá para casa dessa dona Dolores. Aí passou, a Fátima ia lá todo dia, dormia lá, e no outro final de semana, eu acabei indo com a Fátima lá, ver de perto a dona Dolores, porque eu não conhecia, não lembrava mais dela. Aí logo após o almoço nós fomos, e eu fui porque eu pensei, nessa hora não tem ninguém lá, da família dela, porque aquele rapaz tinha ido num domingo anterior, então agora ele não iria. Mas qual não foi a minha surpresa? Que eu estava lá, de repente chegou um carro. Era o tal do Reinaldo. Ele estava com o pai, com o irmão que era casado e a esposa do irmão. Aí o rapaz ficou encantado em me conhecer. Ele era um homem bonito, tinha os olhos bem verdes, cabelos bem claros, era alto, forte, bonito, mas muito bonito mesmo. E ele começava a conversar, ia se afastando mais para longe assim das pessoas. Ele queria ficar só assim junto comigo para poder conversar mais, ter um pouco mais de intimidade.
O rapaz parece que já estava apaixonado só de ouvir meu nome, da minha mãe ter falado de mim. Mas como eu já sabia da intenção dele, entre uma conversa e outra, ele deixava escapar todo instante que queria ser meu namorado. E eu via que a maneira com que ele me olhava, enquanto eu estava conversando com as outras pessoas, não deixava dúvida. Ele estava louco para poder ficar comigo a sós, para falar alguma coisa. E eu comecei a evitar. Aí chegou uma hora que o pai dele e o irmão casado com a esposa desceram para baixo do quintal, tinha um porão, foram ver as plantas no quintal, tinham as aboboreiras. Eu acho que aquilo ali foi uma maneira de deixar a gente sozinho. Aí, mas quando eu vi isso, eu também quis ir junto atrás deles, para não dar chance para ele falar comigo, porque eu ia dar um fora dele, ia ficar chato. E aí, nesse lugar, havia umas toceiras de cana caiana. Aí, a Fátima estava sempre junto comigo. E aí, de repente, ela quis chupar da cana. Aí a madrinha Dolores mandou que Reinaldo cortasse e descascasse uma cana. Ele estava descascando a cana quando o pai dele disse que precisava ir não sei onde, para ver não sei quem, e que era para o Reinaldo levá-lo, porque o pai não dirigia, era o Reinaldo o motorista do carro. Então ele pegou um canivete que estava com ele e me deu, e disse que era para eu acabar de descascar as canas para a Fátima, que mais tarde ele voltaria com o pai dele e pegaria de volta o canivete dele, que eu acho que era de prata e tinha umas letras, que tinha sido presente do avô, aquele senhor que estava lá, na cadeira de rodas, tinha sofrido o derrame. Ele me disse que eu poderia ficar descascando a cana ali, que ele ia voltar o mais rápido possível, que ele precisava falar comigo. Foi só o rapaz virar a esquina no carro que eu entreguei o canivete à dona Dolores, a avó dele, e eu quis ir embora. A dona Dolores até que tentou me segurar ali, mas eu alegava que minha mãe estava precisando de mim, porque ela estava em adiantado estado de gravidez. Mas a dona Dolores me fez prometer que eu voltaria à tarde e à noitinha, com Fátima, que ia voltar para dormir com ela. Aí eu prometi que voltava sim. À noite, eu não voltei nada tardinha. A Fátima foi que voltou sozinha, nossas casas eram próximas. E não é que o rapaz estava lá, ansioso, me esperando e fazendo de tudo para adiar um pouco mais a saída do carro para levar. Eu acho que eles moravam em Conservatória, por ali. Aí, o rapaz ficou decepcionado quando ele viu Fátima chegando e eu não. Ele estava agoniado. Aí ele quis saber de Fátima o endereço da nossa casa, que ele queria ir até lá para poder me ver, para falar comigo antes de ir embora. Porque era a segunda vez que ele vinha e perdia a viagem, e não tinha conseguido falar comigo. Fátima, que já era quase assim uma mocinha, muito sapeca e muito esperta, ao ver a agonia dele, ela resolveu contar a verdade e falou do meu ex-namorado, da minha paixão pelo antigo namorado. Falou até da surra que meu pai me deu para desmanchar o namoro. Aí o rapaz ficou triste e disse que gostaria que alguém gostasse dele, como eu gostava do meu antigo namorado. E ele se despediu, chamou o pai e o irmão e foram embora. Eu nunca mais vi esse rapaz na minha frente. Não sei que rumo tomou na vida. Aí, quando Fátima voltou para casa no outro dia, ela contou o que tinha acontecido. Que o rapaz tinha estado lá e que tinha ido embora, por que eu não tinha ido. Aí eu disse, ele vai encontrar alguém que goste dele, ele merece. É que Paulino tinha esperança naquele relacionamento, mas não deu certo. Ela sabia, tinha certeza, que aquele namoro entre eu e aquele rapaz, pobre, que fora empregado da casa, teria muitas páginas ainda. Aquilo era só um epílogo de uma longa história de vida. E assim chegou o dia do parto do bebê de Paulina. Era um domingo. Já estava de tarde e João chegou. Adivinha quem vinha com ele? A dona Mariana.
a parteira no cego, que Paulina tinha pavor. E já era de tardinha, mas que decepção. Paulina queria era Dona Salbina, mas como o marido, como sempre, passou por cima da sua vontade. E eles ficaram ali na cozinha conversando. Era João, a Dona Mariana e a mãe dele, a Dona Flora. E Paulina meio sem graça. E aí, no meio das conversas vai e vem, não é que aquela Dona Mariana soltou aquele assunto daquele homem que esteve batendo na porta da sala e Paulina não atendeu quando Dona Flora morava na metade da casa? João, ele não sabia desse fato. Foi naquela hora que ele ficou sabendo. E aí, ele meio sem graça, para fazer bonito, ele recriminou a esposa por tal atitude. Aí, a esposa até que tentou justificar, mas ela já estava sentindo os primeiros mal-estar e contrações do parto. Mas o marido, se sentindo desautorizado diante da parenta fofoqueira, foi grosso e mal-educado. E na frente da mãe dele e da Mariana, ele disse, para fazer bonito: "Ah, filhinha, você gosta de negar sua origem, se fazendo de santa. Você é santa, não é mais que as outras. Não adianta negar, seu pai é o João fulano lá." Aí essa conversa estava se tornando inconveniente e maldosa. O que tinha a ver uma história com a outra? No fundo tinha tudo e também não tinha nada. Não era a hora daquele assunto. Aí Paulina, um pouco magoada, baixou os olhos. Seu rosto ficou vermelho de vergonha. Ela estava agoniada. E o marido, ao vê-la assim, aí que ele tripudiou em cima dela e ainda repetiu: "Sua mãe não era santinha, não. Queira você ou não, seu pai foi, coitado, um corno manso." Aí as lágrimas correram pela face da mulher. Já estava começando o trabalho de parto. Ela desejou a morte naquele instante. O que fizera ela para ser tão humilhada? Ferida e machucada, ela se levantou do banco e foi para o quarto chorando. Aquilo me doeu na alma. Era a terceira vez na minha vida, dos meus 15, 16 anos, que eu via minha mãe chorar convulsivamente. O que seria dela agora? A insensibilidade do marido a ferira profundamente nesse momento tão difícil, que era a hora que ela mais precisava de carinho, de atenção. E ainda, tudo por conta daquela velha fofoqueira, a Dona Mariana. Agora, Paulina sentiu uma repulsa, um nojo dela. Aquilo parecia uma maldição. Toda aquela história do passado vinha à tona agora de novo. Havia, na vida dela, pessoas que se alegravam com tanto sofrimento. Aquilo causado pela mentira de que sua mãe tivera mesmo caso com aquele seu João. E foi por causa disso que a mãe dela morreu. Desgarrar Antônio da família, entristecer a vida do seu pai. Era sempre a mesma história que vinha à tona para fazê-la sofrer. Só podia ser um castigo aquilo. Ela sabia que todos seus irmãos maiores sofriam muito com tudo aquilo, porque eles entendiam mais que ela. Ela tinha pouco mais de 2 anos. Mas agora eles estavam longe, fora do alcance das línguas ferinas. Mas ela não. Ela se misturara com a família amaldiçoada. E agora, a cada passo, ela era atingida por um disse-me-disse, e isso acabava com a alegria do seu coração. Já não bastava ela não ter conhecido a mãe, o pai ter ficado viúvo sem uma companheira pelo resto da sua vida, morrer sozinho, quase que abandonado, sem ter provado as delícias de um bom casamento, de um companheirismo, de uma família feliz, unida, quase perfeita. Que pecado seu pai havia feito para pagar tamanho preço? A maldição agora já estava conseguindo atingir a terceira geração. A segunda, que era ela, já estava amaldiçoada. Porque a criança que estava dentro dela sentia agora toda a raiva contida, todas as tristezas e mágoas que lhe ia na alma. Inocente criança, que não pediu para existir e para estar ali.
Nós, os filhos, vendo e ouvindo a mãe chorar no quarto, era um soluço dolorido e triste. Nós fomos ficar mais perto dela. A gente sentia e sabia o peso do que estava sobre os ombros de nossa mãe, porque ela já fora xingada ou vendida pelo nosso pai algumas vezes em seus momentos de fúria, mas mesmo assim não dizia nada. Os menores ficaram perto do quarto, já quase escuro, e Joaquina era bem pequena, com seus olhinhos tortinhos, olhava para a mãe com um ar desconfiada. Nunca vira a mãe chorar assim, tão sentida. Joana e Isabel deitaram a cabecinha no joelho dela e ficaram ali em silêncio. Era a solidariedade das crias à mãe, que estava prestes a dar à luz a uma outra vida e perigava perder a sua, que naquele momento não valia mais que um tostão furado. E a conversa fiada e boba continuava lá na cozinha, como que para sufocar os soluços da mãe que sofria o abandono na alma pelo companheiro amado, agora já não tão amado assim, e sim odiado com todas as suas forças do seu ser, tanto por ela quanto pelos seus filhos. Os 3 marmanjões lá na cozinha, não deram crédito ao sofrimento dela e nem entenderam o apelo e a necessidade que se fazia presente naquele momento. Eram rudes, grosseiros e chulos os papos ali na cozinha da casa de Paulina, ninguém se importando com a atual situação dela, que a hora do parto se aproximava. Num frêmito de responsabilidade, de loucura talvez, Paulina tentou de todas as formas sufocar o choro, engoli-lo mesmo. Ela limpa o rosto com as mãos e tenta arrumar os cabelos, se levanta da beira da cama para ir à cozinha preparar o jantar. Eu pergunto, onde a senhora vai, mãe? Ela respondeu, contendo os soluços que teimavam em sacudir sua enorme barriga. Eu vou para a cozinha fazer a janta. Não, mãe, deixa que eu faço, falei eu. Aí a mãe voltou a se sentar à beira da cama e eu carinhosamente a ajudei a se deitar e a cobrir com a colcha. A mãe disse que estava com frio. Guilherme abriu o cobertor sobre ela e nós saímos do quarto. Mas as duas menores ficavam ali no pé da cama. E assim escureceu. Enquanto as visitas malditas falavam merda, o jantar ficou pronto. Aí a avó Flora se despediu e foi embora dizendo, se precisar de alguma coisa é só me chamar, eu vou ficar em casa. Eu, ouvindo isso, fiz o sinal da cruz, olhando para as chamas do fogão, de costas para todos na cozinha. Aí eles jantaram, menos Paulina. Ela sabia que a noite seria longa e dolorosa. Já tivera outras noites parecidas. Mariana foi para o quarto e ficou ao lado de Paulina. Estava toda melosa, aquele jeito dela, mas aquilo irritava ainda mais a parturiente. Ela sentia falsidade em tudo que a parteira dizia ou fazia. Não havia confiança naquela mulher que mais parecia uma anta. Literalmente uma anta na aparência física quanto na inteligência. Houveram momentos em que Paulina desejou a morte a ter que se sujeitar à sabedoria ultrapassada e burra daquela mulher. Mas a inocente vidinha que estava dentro de sua barriga queria ver o mundo, viver, e ela não tinha o direito de querer morrer e deixá-la sem mãe, como acontecera com ela própria. E por amor aos outros filhos e àquela que estava para nascer, Paulina lutou bravamente com a morte até o amanhecer. E já bem cedo, com os primeiros raios do sol, Inês chorou pela primeira vez. Era um bebezinho lindo, bem miudinha, mas era esperta, cheia de vida. Vencera. Paulina vencera mais uma vez. O esposo, orgulhoso de sua obra-prima, foi ver à luz do dia o rostinho de mais um herdeiro seu e, sorrindo, disse a Paulina, agora só falta mais um para inteirar os 10 que a cigana me disse.